Olá, meus queridos. Estamos aqui hoje para mais um ensino de estudos, da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos a este canal de estudos, um canal de estudos bíblicos, a qual tenho estado muito feliz com cada um de vocês que tem se inscrito, curtido, compartilhado, para que outras pessoas também cresçam junto conosco no conhecimento da Palavra de Deus. Hoje o estudo que nós vamos fazer é sobre o Cântico de Moisés. Eu gostaria que vocês, eu sempre falo isso no início do vídeo, que vocês pegassem a Bíblia, porque é importante nós acompanharmos juntos os textos. E bora lá? Vamos lá? Segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao 6. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não de letra, mas o Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O objetivo deste estudo é a leitura, a meditação da Palavra de Deus. Aprendermos a ler e meditar com profundidade a Palavra de Deus. Valorizar os ensinos contidos no Cântico de Moisés, que é chamado a Torá. A Torá é o Pentateuco, aqueles cinco primeiros livros da Bíblia, que nós conhecemos, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e o restante dos profetas, das leis, dos livros poéticos, tudo isso é considerado a palavra de Deus, e o Novo Testamento também. A palavra do Eterno, que é a Torá, que é o ensino, a palavra revelada, foi nesse estudo que nós vamos fazer aqui, sobre a revelação que o Senhor deu para Moisés. Aprendemos que a Torá, que é a palavra de Deus, é um conjunto de livros formado pelo Pentateuco, que relatam sobre a obra criadora e a obra redentora de Deus, relatam a aliança de Deus com Abraão e os seus descendentes. Lá em Gênesis 12, 3, a palavra diz o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E também as leis dadas ao povo de Israel, os livros históricos, os livros poéticos e os livros dos profetas. Tudo isso englobam a palavra de Deus e o Novo Testamento. Quando lemos e meditamos nos textos em Êxodo sobre Moisés, descobrimos coisas fantásticas. Vamos lá? Conhecer juntos, aprender juntos? Moisés e sua experiência com o Senhor, com o Eterno de Israel. Moisés, vamos falar um pouquinho sobre Moisés agora. Moisés nasceu num momento terrível para o povo hebreu, em cumprimento da profecia dada lá atrás para Abraão, vocês lembram? Lá no livro de Gênesis 15, 3. Gênesis 15, 13. De Adão até Abraão foram 2.000 anos. Pensam, de Adão até chegar na história de Abraão foram 2.000 anos. E de que o povo hebreu, o povo israelita, ficaria cativo, escravizado por 400 anos no Egito, lá naquela época de José. Vocês lembram da história? Em Êxodo 1, 2, os pais de Moisés eram levitas, Amram e Joquebede. Eles tentaram proteger Moisés do edito de morte decretado por Faraó, que foi dado naquela época, mas os planos de Deus para Moisés eram maiores. Colocaram Moisés, que é Moisés em hebraico, Moshe, num cestinho betumado no rio Nilo, indo Moisés assim parar nas mãos da princesa, filha de Faraó do Egito, e ela o adotou. Só lembrar, esse texto da palavra do Senhor, a história. Moisés cresceu e foi criado como príncipe no Egito. Viveu seus primeiros 40 anos lá no Egito. Aprendeu os usos e costumes egípcios, tornou-se um exímio guerreiro, inteligentíssimo, tinha uma vida luxuosa, confortável. De alguma forma ficou sabendo que ele era filho adotado, que ele era hebreu, e soube parte da sua história. E nisso não demorou muito, até que um belo dia ele viu uma situação difícil entre um egípcio. Esse egípcio estava batendo impiedosamente num hebreu, escravo hebreu, que era sangue dele,
E o sangue ali falou mais alto. Moisés pensou que não tivesse ninguém ali por perto. Ele matou o egípcio e enterrou na areia para esconder as evidências. Mas infelizmente tinha gente sim que viu. E não demorou muito para que Faraó descobrisse isso e ordenasse a execução de Moisés. Bem, com isso, Moisés, é óbvio, optou em ser fugitivo pelo deserto, largou aquela vida de luxo para viver no deserto de Midian, onde Moisés se reinventou. Lá ele conheceu a Zípora, filha de Jetro, casou-se, teve 2 filhos, Gerson e Eliezer, formou sua família, tornou-se pastor de ovelhas, de príncipe do Egito a pastor de ovelhas. Pensa só. Mera coincidência? Por quê? Por quê? A gente fica se perguntando assim, por quê, né? Lá em Romanos 8:28, a palavra de Deus fala o seguinte: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Em Efésios 1:4, como também ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Hebreus 1:3, ele sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Em Êxodo 3, do 1 ao 22, é muito importante vocês lerem a palavra de Deus. Quanto mais nós lemos e conhecemos a palavra de Deus, melhor para a gente entender o que tem na palavra do Senhor. Nos relata que o anjo de Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente e que não se consumia. A sarça não se consumia. Em Êxodo 3:4, e vendo o Senhor que Moisés se virara para lá para a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, Hanene Adonai, eis-me aqui, Senhor. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. É terra santa, Moisés. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, Arão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Houve aqui uma teofania. Já expliquei isso, né? Vocês já sabem que homem nenhum viu a Deus. Nós homens pecadores que somos, nós não temos estrutura de vermos a glória de Deus face a face. O que aconteceu aqui foi uma teofania, que é uma aparição de Deus no Velho Testamento, e que nós entendemos claramente que quem apareceu aqui, quem estava aqui, era Yeshua, na presença de Deus Filho, que também é Deus, lembrem disso. Eu sou o Deus de teu pai, Arão, Abraão, Isaque e Jacó. Nesse diálogo podemos observar algo muito interessante. Prestem atenção. O anjo de Deus se manifestou, ele se revelou a Moisés na sarça ardente. Moisés foi ver o porquê a sarça não se consumia. Aquilo encantou ele, despertou nele aquela curiosidade e ele se dispôs, ele foi lá. E, às vezes, Deus se revela para nós de forma surpreendente. Para Moisés, ele se manifestou em meio a uma sarça ardente que não se consumia. Voltando um pouquinho lá, aliás, indo um pouquinho lá para frente, vocês lembram de Paulo? Moisés não conhecia Deus até ali. Tem uma pequena diferença aí, que Moisés até ali não conhecia o Senhor. Ele deve ter ouvido eu falar alguma coisa lá do povo hebreu, ele deve ter tido um pouco de contato com a família dele, certamente os pais dele falou sobre o Deus de Israel, mas ele não conhecia, ele não tinha ainda não era o Deus de Moisés. Já para Paulo, nos reportando lá para Paulo, que era judeu, os pais eram da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia, um exímio conhecedor da Torá, criado aos pés de um ilustre rabino que existia lá na época, era poliglota, era soldado do Império Romano, cheio de honrarias humanas. A diferença entre Moisés, que não conhecia, e Paulo, que conhecia a letra de trás para frente, frente para trás.
Para Paulo, que é Shaul em hebraico, Paulo, Shaul e Saulo são os mesmos nomes em línguas diferentes. Para Paulo, uma forte luz do céu resplandeceu, caindo ele por terra. Shaul ouviu uma voz: Shaul, Shaul. Vocês sabiam que o Senhor falou para Paulo em hebraico? Olha que coisa interessante. Por que me persegues? Shaul ficou cego por 3 dias, sem comer, sem beber, até que o Senhor falou para um discípulo dele, chamado Ananias, que fosse lá, que orasse pelo irmão Paulo, o irmão Shaul, com imposição de mãos, e Paulo voltou a ver e ser cheio do Espírito Santo. Ali ele teve a experiência maravilhosa com o Senhor. Ali Paulo, ele viu que aquela letra, tudo aquilo que ele conhecia, que a letra mata e que o Espírito vivifica. Ali Shaul, ele conheceu o cântico de Moisés, que é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Às vezes, ele fala conosco de forma simples, comum. Com cada um de nós, ele fala de uma maneira especial. Não é mesmo? Como ele fala com você? Como o Senhor falou com você e fala com você? O anjo de Deus falou com Moisés: não te chegues para cá, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés obedeceu, tirou a sandália dos pés. Moisés temeu olhar para Deus, mas obedeceu prontamente. Moisés ouviu a voz, temeu, obedeceu e creu. Moisés lutou tentando provar ao Eterno que ele estava errado em escolhê-lo. Nós sabemos sobre o chamado de Moisés, que ele relutou. Quando o Senhor falou para que queria usá-lo, ele fez de tudo para sair fora, né? E a ponto do Senhor permitir que o seu irmão Arão fosse junto com ele nesse chamado para a libertação do povo de Israel do Egito. Com isso, o Eterno usou Moshe, que é Moisés, não só para ser libertador do povo de Israel do Egito, mas o Eterno se revelou para Moisés através de sua palavra, que é a Torá. E ele se aprofundou numa conexão com o Senhor, conhecendo e entendendo a palavra revelada. E preocupou-se com isso também, Moisés se preocupou também de ensinar aos filhos de Israel e às gerações que viriam tudo sobre a palavra revelada, nos ensinando a forma que devemos meditar e estudar com profundidade a palavra de Deus, a palavra do Eterno. Moisés nos ensinou que a palavra do Senhor é como uma poesia, um cântico, algo profundo, algo que toca a nossa alma, mente, coração, e não uma mera narrativa histórica. As palavras deste cântico que nos fala da Torá. A palavra de Deus ela vai muito mais além do que uma narrativa de histórias e leis. Quando lemos a Bíblia, ou falamos a palavra de Deus, a linguagem que nós usamos ali é a forma de comunicação, a do intelecto, quando nós estudamos a palavra de Deus. Não podemos ler a palavra de Deus como nós lemos um jornal, um livro de estudo científico, como nós estivéssemos lendo a previsão do tempo, as nossas conversas do WhatsApp, as notícias do YouTube. Moisés nos ensina que a Torá é um shirá. Shirá é a palavra hebraica que se refere a cântico, a um canto, uma poesia, um poema. E o cântico nos fala, o cântico, poema, poesia, ele é entoado com o propósito de louvar, aqui no sentido espiritual, louvar a Deus, louvar ao Eterno. É uma forma de comunicação da alma. O cântico é uma forma de comunicação da alma. Aquilo que fica registrado na nossa alma, a experiência vivida. Está dando para entender? Quem de nós não foi marcado por uma canção,
por um louvor, por um hino. Quando ouvimos aquela canção, lembramos de algo que aconteceu com a nossa vida, a situação, a experiência que ficou registrado. Quem de nós nunca teve essa experiência com louvor, com hino, e que ficou marcado? Aquilo fica para sempre guardado na nossa mente, no nosso coração. Quando nós nos lembramos, né, desse bom momento, daquela experiência, já até suspiramos, né, quando a gente ouve aquele louvor, aconteceu isso, né? Entendem, né? Pois ficou registrado na nossa alma isso, no nosso coração, de que algo nos tocou. Leiam Deuteronômio 31 e 32. É importante nós conhecermos a palavra de Deus. Leiam Deuteronômio 31 e 32. Lá no 31:30 nos fala o seguinte: então Moisés falou as palavras deste cântico, que é a Torá, aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Lá no 31:30, é o último versículo, se eu não me engano, do capítulo 31. Aí no 32, no capítulo 32, de Deuteronômio 32, já o título aí, o subtítulo aí já é o último cântico de Moisés. Só que antes de ter esse último cântico, aparece essa palavra shirá aí, esse cântico, da Torá, ao qual ele se expressa através da Torá, ele se expressa como um cântico. Moisés lhe entendeu que tudo que Deus revelou para ele na palavra de Deus, que ele escreveu, registrou, deixou registrado para todos os filhos de Israel, ele entendeu que aquela palavra era como um cântico, algo muito importante que deveria estar sempre registrado, guardado na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Que cada palavra, todo o ensino da palavra estivesse sempre registrado na nossa... A experiência que fica registrado na nossa mente, no coração, que Moisés queria que aprendêssemos, é a mesma experiência de um cântico, de um hino, de um louvor, aquela experiência que fica registrada para sempre na nossa alma. Atenção! Lá em Deuteronômio 32, que é o último cântico de Moisés, após o término da exposição da lei da aliança do Senhor, ali no caso, Moisés havia cantado um cântico de vitória. Olha só, lá atrás Moisés tinha cantado um cântico de vitória. Foi uma festa, muita alegria, né? Cantaram, dançaram junto com Miriam e o povo de Israel, logo após o milagre que o Senhor operou, dando vitória da saída do Egito, né, aquela travessia que operou na abertura do Mar Vermelho, onde todo o povo de Israel passou a seco, e a pé seco, chegando em segurança lá do outro lado, onde peregrinaram no deserto por causa de suas desobediências por 40 anos até chegarem à terra de Canaã. Lembram? Em Deuteronômio 32:1, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Tudo no céu e na terra obedece à voz do Criador. Quando nós lemos a palavra do Senhor, estudamos a palavra de Deus, nós precisamos sempre fazer assim alguns questionamentos, algumas perguntas para nós, né? Para entendimento, bom entendimento da palavra de Deus, para que ele fique como um cântico para sempre na nossa mente, no nosso coração. Quem está falando aqui? Quando lemos um texto, quem está falando aqui? Para quem está falando, qual o momento que está falando, a forma que Deus fala, para quem, com quem, a época que está acontecendo. Aqui no caso, nesse texto que nós lemos, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Tudo no céu e na terra obedece à voz do Criador. Goteje a minha doutrina, que é a Torá, que é o ensino, as instruções da palavra de Deus, como a chuva, e destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Não basta nós lermos a Bíblia, que é a palavra de Deus, como se lê um livro comum. Nós que possamos meditar na palavra, nos aprofundarmos nela de dia e de noite, como um cântico. Nossa alma possa estar conectada com o Eterno, termos experiências que marquem a nossa alma, o nosso coração. Como a terra necessita da água que traz o refrigério,
sacia a sede na natureza, trazendo a vida tanto nas plantas da natureza e também nos animais, nós também necessitamos deste refrigério. Essa vida espiritual, esse frescor que sacia a sede da nossa alma, que vem de Deus. Encontramos isso na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Meditemos nela, aprendamos e pratiquemos a palavra de Deus. Tem outro servo também, Davi, que também aprendeu o cântico de Moisés, a Torá, como meditar na Torá. Nós vemos claramente, inclusive os salmos, a maioria dos salmos que Davi escreveu, é óbvio que é um cântico, é um poema, é uma poesia, é uma coisa maravilhosa que fica registrado na nossa mente e no coração. Lá no Salmo 42:1, nos diz o seguinte: como o cervo brama pelas correntes de águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmos 1:2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que segredo, meus queridos. Quando fala aqui na lei, a lei está falando da Torá, da palavra de Deus, toda a palavra de Deus. A prática nos leva ao aperfeiçoamento. Assim, quando meditamos na palavra de Deus, nos traz experiências que chegam à nossa alma como um cântico e fica registrado no nosso coração, na nossa alma, o poder da sua palavra revelada pelo Espírito de Deus. Quais experiências a palavra de Deus, com a palavra de Deus, quais experiências com a palavra de Deus que estão gravadas na sua alma, na nossa alma, no meu coração? Quando acontecem determinadas situações na nossa vida, a nossa alma suspira por aquele ensino que tem na palavra do Senhor, aquela instrução que tem na Torá, na Bíblia, aquele cântico. Quem não ama um determinado salmo ou um provérbio que está sempre ali, gravado na nossa alma? Aquilo a gente não esquece nunca, como um cântico em conexão com Deus. O cântico, a poesia, o poema, exige que analisemos as entrelinhas, nos remete a sentir o que o poeta escreveu, estarmos conectados com as mesmas inspirações, revelações que ele, o autor e consumador, escreveu. Conecte-se com Deus e sua palavra. Vá além, busque profundidade. Como um cântico, permita que sua alma se alimente de sua palavra revelada, que ela fique gravada para sempre em nosso coração. Davi, no Salmo 119:11, escondi a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. A importância de conhecermos a palavra. Lá no livro de Mateus 27:46, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Queridos, nós vamos agora prestar um pouquinho de atenção sobre essas palavras aqui, porque nós vamos aprender algo sobre essas palavras. Aqui, por um tempo, nós temos um tempo, foi passado para nós, de alguma forma, algumas pessoas, cada um tem um tipo de entendimento na palavra do Senhor. Só que nós precisamos entender o momento aqui que Jesus expressou esse salmo, o momento que Jesus expressou essa palavra, porque nós vamos aprender algo novo agora sobre isso aqui. A importância de aprendermos a palavra de Deus como um cântico na nossa vida. Nos Salmos 22:1, peguem a Bíblia depois e confiram, Salmos 22:1. Tem registrado na Torá, na Bíblia hebraica e também na nossa, que é a mesma coisa, o seguinte dizer: Eli, Eli, lama azevatani, rahok mishuati, divrei shagati. Isso daqui é o que eu acabei de falar. Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias?
Só que lá em Israel, eles têm uma forma de memorização da palavra de Deus, toda a palavra de Deus, é um pouco diferente da nossa. Eles não leem a Bíblia, a palavra de Deus, como nós lemos, lendo. Eles cantam, é praticamente canto, eles cantam a Torá praticamente toda. Eles vão na forma de cântico. E no Salmo de Davi nem se fala. Se você for lá para Israel, todos os salmos são cânticos. E nós também cantamos, não só os salmos, como outras passagens da Bíblia. A forma de memorização que o povo de Israel tem da palavra de Deus é através do canto. Para eles memorizarem facilmente, eles têm um subtítulo, né? Que é como se fosse o primeiro versículo, e o resto eles estudam e fica gravado como se fosse um cântico. Quando eles leem o primeiro versículo, eles lembram tudo que tem naquele salmo, naquela palavra, naquele capítulo que foi traduzido para nós como capítulo. E lembremos que Jesus era judeu e criado em Israel, obediente à Torá, a palavra de Deus. Isso é fato, todo mundo sabe disso. E sabem por que Yeshua, que Jesus, proferiu esse Salmo 22:1? Olha só, nesse salmo, se vocês forem ler esse salmo todo, vocês vão descobrir coisas fantásticas, maravilhosas. Deus vai se revelar de uma forma maravilhosa para vocês. Jesus, como rabino, como mestre, que ele era mestre, conhecedor da palavra da Torá, ele falou em alta voz para que todos ouvissem, meditassem e conhecessem a Torá e seus ensinos, as instruções, e entendesse que ele citou aquele primeiro versículo do Salmo 22, pois ele e todo o povo judeu sabia de tudo que havia nesse salmo. Tudo que estava escrito ali, as profecias sobre ele, que esse Salmo 22, tem várias profecias sobre o Mashiach, que é o Messias, que é sobre Jesus. Inclusive, leiam o Salmo 22 todo, que vocês vão entender o que eu estou falando. No Salmo 22:24 fala o seguinte: porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando clamou, ouviu. Leiam o Salmo 22, que vocês vão entender que quando Jesus proclamou aquele salmo, aquele primeiro versículo aí, ele como judeu e todas as pessoas que estavam ali, a grande maioria do povo dele que estava ali com ele ali, todo mundo entendeu o que ele estava falando, não como forma de abandono do Pai. Vocês lendo esse Salmo 22, vocês vão ver que ali, ele queria que justamente todos se lembrassem ali naquele salmo de tudo que aconteceu desde os pais do passado, né, os pais da história, Abraão, Isaac e Jacó, que em toda a história Deus nunca desamparou o servo dele. E principalmente por ele, que o Salmo 22, as profecias escritas ali, estavam contendo sobre o Mashiach, o Messias, que é Jesus. Ele tinha certeza que o Pai não desampararia ele. Por isso que ele citou esse versículo. Deu para vocês entenderem? Nesse versículo é como se fosse um subtítulo. Mas depois ali tem uma história, e lá no Salmo 22:24, nos confia isso, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito. Deus não nos desampara, não desampara o aflito jamais, nem esconde dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Deu para vocês entenderem? O Deus de nossos pais. Jesus queria que todos conhecessem e se lembrassem de que Deus dele, Deus de seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que esse Deus nunca desampara os servos dele, nunca desampara o aflito, o necessitado. O Deus de nossos pais não desampara jamais, ele não nos despreza na nossa aflição. Ele ouve as nossas orações, os nossos pedidos de socorro e nos socorre. Nos traz o refrigério, ele está sempre conosco. Eis que estou convosco todos os dias. Lembra Mateus 28:20? E Yeshua tinha certeza da constante presença do Pai ali com ele. Naquele momento tão difícil para ele, que ele estava ali, naquele período que antecedia a morte e a ressurreição dele, que ele estava perto da morte, naquele momento mesmo da passagem da vida dele, na morte.
naquele momento tão difícil, morte de cruz, e ele venceu a morte, pois cumpriu o projeto do Pai que o ressuscitou, nos ensinando e nos prometendo que, como ele ressuscitou e vive, nós também podemos confiar e crer que viveremos eternamente com ele, porque Deus é fiel em toda a sua palavra. Nesse cântico, Salmo 22, o que aprendemos com Jesus? Que o Eterno não nos desampara jamais. Ele nos ouve quando clamamos e nos envia o socorro. Jesus sabia e conhecia a palavra. Ele conhecia o seu poder, sua graça, sua misericórdia. Sabia que ele não desampara o aflito nem o necessitado em sua aflição, em sua angústia. Clamou e Deus o ouviu. Estamos tendo essa experiência, essa conexão com o Eterno? Sua palavra está registrada em nossa alma, em nosso coração, como um cântico? Algo que nos traz alegria e segurança quando lembramos dela, de suas promessas, da sua fidelidade, do seu amor, do seu poder. A palavra de Deus é um cântico gravado e revelado para a nossa alma. Lá em João 5,39, leiam o capítulo de João 5 todo, João 5, mas lá no 5,39 fala o seguinte: examinais as Escrituras, meditem todo o cântico de Moisés, de Gênesis ao Apocalipse, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está vendo a importância de nós termos a palavra de Deus como um cântico, a experiência de ter um cântico que fica registrado na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma? João 5,46, porque se vós cresceis em Moisés, creriam em mim também, porque de mim escreveu Moisés. Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus é descendente da tribo de Judá, raiz de Davi, portanto ele era judeu, foi perseguido até a morte por alguns de seus irmãos, por alguns sacerdotes, judeus, escribas, fariseus daquela época. Eles só conheciam a letra. Eu falei alguns, querido, porque não generalizem todo o povo judeu. Muitos judeus, inclusive os discípulos dele eram judeus, e toda aquela multidão ali que estava servindo o Senhor, a grande maioria era judeu. Mas teve aqueles que o negaram, rejeitaram. E é assim até hoje. Muitos judeus têm crido e aceitado o Senhor Yeshua HaMashiach, muitos mesmo, tá? Mas tem um pequeno grupo lá que permanece até hoje, que ainda está cego, só isso. Ainda está cego, não consegue ver a revelação, a luz da revelação, o cântico de Moisés. Eles só conheciam a letra. Naquele momento, pela providência divina, estavam cegos, pois não conseguiam entender as revelações do Espírito de Deus. Veruach HaKodesh Elohim. Veruach HaKodesh Elohim. O Espírito Santo de Deus, que Moisés escreveu na Torá sobre Jesus, o Messias. O pecado, a desobediência, gera a morte. João 5,47. Mas, se não credes nos seus escritos, que é a Torá, como crereis nas minhas palavras? Isso Jesus falando para os judeus que estavam lá, aqueles que estavam cegos, que tinha muitos que ele tinha se revelado, estavam vendo, como nós vemos hoje, a luz da revelação do Senhor, mas alguns estavam cegos. Em Romanos 8,2, porque a lei do Espírito de vida, que é o cântico de Moisés, a Torá, a palavra de Deus, em Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, me livrou da lei do pecado e da morte. O cântico de Moisés, a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo de Deus em nossa alma e coração, nos dá certeza de vida eterna em Jesus, o Messias, que ele é o nosso Salvador. Em João 6,47, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Mateus 5, 17 ao 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus cumpriu toda a Torá. Isso é palavras de Jesus, tá? Lucas 2, 21.
Jesus foi circuncidado ao 8º dia, foi apresentado no templo, ele cresceu conhecedor da palavra de Deus, conhecia muito bem a Torá, obedecia e participava das ordenanças, das festas que tinham e tem até hoje em Israel. Tudo isso, Jesus era judeu. Ali ele estava como Deus Filho. Aliás, ali estava como Jesus, o Salvador, que é Deus Filho. Verso 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E Yeshua veio para cumprir a lei, a Torá, a palavra de Deus. Em 1 Pedro 1, 19 e 21, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado, revelado, nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Jeremias 1,12, e disse-me o Senhor, viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Vocês sabiam que o eterno Deus, ele vela, ele cuida para que toda a palavra dele se cumpra? Foi assim do Gênesis e será assim até o Apocalipse. Apocalipse 15:3, e cantavam o cântico de Moisés. Apocalipse 15:13, os vitoriosos cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. A Torá e toda a palavra de Deus, ela é um cântico que o Espírito Santo de Deus revelou para Moisés, para Abraão, que foi considerado pai da fé, para Isaac, Jacó e nós e tantos outros que creram, tantos servos dele que no decorrer de toda a história creram, temeram e obedeceram a palavra de Deus. Creem, temem, obedecem até os dias de hoje, em Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o nosso Salvador. Nossa experiência com esse cântico de vitória revelado precisa tocar a nossa alma e o nosso coração. Precisamos estar conectados com o Eterno e sua palavra revelada. Lembre-se que, segundo Coríntios 3, 4 ao 6, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Queridos, o meu desejo é que todos vocês tenham alcançado o objetivo deste estudo, que foi a leitura e a meditação da palavra de Deus. Aprendermos a ler e a meditar com profundidade a palavra do Senhor e valorizar os ensinos contidos no Cântico de Moisés, que é a palavra toda, de Gênesis ao Apocalipse. A palavra de Deus revelada em Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Se vocês gostaram desse estudo, inscrevam-se, curtam, compartilhem, para que outras pessoas também, junto conosco, possam crescer conosco sobre a palavra de Deus. Que haja um bom entendimento sobre a palavra de Deus, que vocês sempre tenham no coração de vocês esse desejo de crescer mais na palavra, no conhecimento, porque foi para isso que não só Moisés nos ensinou e entendeu essa revelação que ele aprendeu do próprio Senhor lá na sarça ardente. Paulo entendeu isso também, Davi entendeu isso, Abraão entendeu, tantos servos entenderam isso.
sobre esse cântico, sobre esse canto de vitória, esse cântico de vitória. O cântico de Moisés é esse hino que nós vamos cantar na eternidade, o cântico de vitória. O cântico é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre estará no início, no fim. A palavra do Senhor ela é eterna. Tudo que tem na palavra de Deus, lembram lá que o Senhor vela para cumprir a palavra dele? Por isso a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, meditarmos e que ela sempre esteja gravada na nossa mente, no nosso coração, como um cântico. E a gente se lembrar dela com profundidade, com alegria, com amor. Que todos vocês possam alcançar, ter esse entendimento da palavra revelada, desse cântico de vitória que nós temos na palavra de Deus. Amém? Forte abraço para todos vocês.